detalhe. Eu tenho o meu primeiro exemplo, que eu peguei uma unidade de comando eletrônico, certo? Peguei uma unidade de comando eletrônico. Deixa eu só pegar, vou abrir o Dr. IE aqui. Deixa eu ver, vou abrir o Dr. IE, só para eu dar um exemplo mostrando o diagrama elétrico, eu acho que fica mais fácil, tá? Isso é uma informação importante, né? Abrir sempre a literatura para você preservar seu equipamento. Às vezes você tá achando que vai pegar o acionamento de um transistor e pega o primário e queima o equipamento, né? Então, a literatura junto aí com o equipamento sempre é o melhor caminho. Tem aqui a bobina aqui, né? Então, aquela bobina que aqui, se eu fosse analisar um secundário, eu precisaria usar os cabos ferramenta, né? Mas para tirar a bobina, botar 4 cabos ferramenta e tal, né? Ou dá para pegar por cima essa aqui, Emerson, desse Peugeotzinho aqui? Dá para pegar. A maioria dos cilindros dá para pegar, tá? Mas só que aí você tem, como é 1 e 4, 2 e 3, né? Você tem ainda aí a centelha perdida, você tem os cilindros ali, as trilhas dos cilindros que passam muito próximo. Então, você pode estar pegando um cilindro, confundindo com o outro, mas quando você tem um embaralhamento, uma bobina com fuga interna, isso fica muito visível, é muito fácil de você conseguir fazer a captura também. Então, olha só, o que o Emerson está falando é o seguinte, ó, o que você tem aqui? Você está vendo que na unidade de comando do motor, aqui, ó, na unidade de comando do motor, né, certo? Cada driver de controle controla 2 cilindros, só que esse aqui do CZH3, ele controla o segundo e o terceiro cilindro. Então, é como se fosse assim, sei lá, vamos supor que você quer o segundo cilindro, a centelha sai daqui do segundo cilindro, né, da bobina aqui, vai lá no eletrodo central da vela, escapa para o lateral, passa pelo cabeçote, na outra do lateral para o central e vem aqui. Então ela fica circulando aqui. Por isso que você pegar aqui num sentido, se eu pegar aqui o sinal do secundário, por exemplo, no sentido, aqui ele vai dar invertido, certo, Emerson? Isso mesmo, ele circula, o circuito está fechado, né? Então ele vai ficar circulando aqui. Então é por isso que às vezes é um dos motivos, né? Quando você pega esses de centelha perdida, você às vezes pega um sinal de cabeça para baixo. Nós vamos simular aqui durante a live para a gente ver como é que é isso aí. Beleza, então aqui nós temos aqui um sistema centelha perdida. Mas onde é que está? Como é que é o controle disso aqui? Como é que é? Porque, por exemplo, ó, o que eu estava falando, ó, você tem aqui, ó, alimentação positiva, vem do relé de ignição, ou seja, aqui chega um positivo, e para onde vai esse positivo? Esse positivo vai para o enrolamento primário, para alimentar o enrolamento primário, certo? Então, mas esse enrolamento primário, a hora que ele for aterrado, ele vai começar a carregar. Mas quem é que liga e desliga esse primário? Onde é que está esse controle? É isso que nós vamos ver, né? É isso que nós vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui no oscilograma. Vamos lá. Onde é que está esse controle? Pelo sinal do oscilograma aqui, a gente sabe, quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. E é isso que a gente quer mostrar, né? Aqui, né, inicialmente, né, a gente ainda não explicou por quê, né? Mas você observa aqui que no secundário você tem uma centelha com tensão de disparo pequenininha e outra grandona, né? Essa que a tensão de disparo é maior é a centelha que está ocorrendo no cilindro que está em compressão, né? Então, quando você vai medir o secundário, que a gente não explicou ainda como é que é esse sinal, num veículo com centelha perdida, esse que a corrente sai do segundo, vai para o terceiro, ou sai do primeiro, vai para o quarto, ela fica circulando ali, você vai ter sempre, a cada ciclo do motor, você vai ter uma centelha principal e uma perdida, né? Então, quando não tem nada errado, não tem nenhum problema de compressão, nada, tá tudo bem, num cenário ideal, você vai conseguir visualizar exatamente isso. Uma tensão de disparo alta e uma tensão de disparo baixa, né, Emerson? Exatamente isso, né? Isso Agora, mesmo. se o motor tiver sem compressão, aí já começa a complicar o diagnóstico, né, Emerson? Que é onde você consegue usar, né? O que eu gosto muito, o que eu estudo muito sinal de ignição, que ele te ajuda muito a fazer diagnóstico não só da ignição, né? Mas a parte mecânica do motor você consegue avaliar. Você consegue avaliar num carro aí com distribuidor um ponto adiantado, um ponto atrasado, né? Um ponto muito adiantado, o pico de tensão diminui, um ponto muito atrasado, o pico de tensão sobe, todos, né? Todos ao mesmo tempo. Então, mas como você sabe que é o ponto? Porque estão todos altos, né? Ou todos baixos, né? E o motor está funcionando, não é compressão. Quando você tem um cilindro mais baixo do que os outros, tudo indica a compressão mais baixa ou uma vela muito fechada. Então, você já consegue aí, pegando um pouco de intimidade com o sistema de ignição, você consegue diagnosticar defeito mecânico, defeito de alimentação, né?
pelo tempo de queima, pela pendente. Se é uma pendente positiva, você já tendencia a defeito mecânico ou a defeito de alimentação. Se é uma pendente negativa, você já tendencia a totalmente defeito de ignição mesmo, né? Então, são várias coisas que você consegue enxergar tendo um pouco de intimidade com esse sinal. Então, pessoal, o primeiro exemplo que a gente vai dar aqui para o canal 1 do osciloscópio primário, o canal 1 do osciloscópio, eu vou conectar aqui, por exemplo, nesse terminal aqui H1 do conector cinza da unidade de comando. Vou conectar aqui. Então, eu vou medir esse sinal aqui, certo? Então, eu estou lá e o que eu vou ter ali no meu osciloscópio? Né? Medindo ali no fio de controle do primeiro e do quarto cilindros ali. Né? Então, peguei o meu diagrama elétrico, vi que é o fio de controle, liguei meu osciloscópio. Qual é o sinal que eu vou encontrar ali? Olha só, pegando aqui, olha só. Então, qual é o sinal que eu vou encontrar aqui? No primário de ignição, pessoal, esse sinal aqui de cima, quer ver? Deixa eu dar um zoom nele aqui. O que vai acontecer? Pessoal, o meu osciloscópio aqui, ele estava configurado em 100 volts por divisão, não dá para ver com precisão quantos volts que está dando aqui, mas aqui ele está dando tensão de bateria. Então, naquele fio negativo, você não está no negativo, no controle da bobina? Sim, eu estou no controle, mas enquanto a unidade de comando não aterrou aquele fio, ali vem positivo, vem um retorno do enrolamento primário. Então, esse aqui eu estou pegando o enrolamento primário na ponta da unidade de comando, né? Porque veio ali do relé principal, entrou dentro da bobina, passou pelo enrolamento primário e está vindo ali no fio da unidade de comando. Eu estou pegando ele bem aqui. Então, o que acontece? Positivo, 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 pum! Negativo. O que acontece? De repente, a central aterra aquele circuito. Ela aterra aquele circuito para quê? Para começar a passar corrente no primário de ignição, para começar a passar corrente. Então, quando ela faz isso, o que acontece? Se a gente olhar do lado de cá, ó, eu estou analisando aqui a tensão no primário e a corrente no primário, certo? Eu tô fazendo o seguinte, né? Que nem eu vou botar a minha... quer ver, ó? Deixa eu mostrar a minha plaquinha, né? Tô com a minha plaquinha de novo aqui, olha só, pessoal, olha ela aqui, ó. O que eu tô fazendo ali, né? O que eu fiz? Eu peguei o meu osciloscópio, né? Vamos ver se o pessoal consegue ver ali. Eu peguei a ponta de teste preta ali do meu canal 1 do osciloscópio, coloquei na massa e o fio de sinal, né? Que é essa pontinha vermelha aqui, eu botei no controle do primário, que é esse meu fio vermelhinho, que lá no veículo em questão era aquele terminal lá que eu olhei lá no esquema elétrico. Então, eu peguei o meu canal 1 do osciloscópio para medir a tensão do primário de ignição. E o meu canal 2, o que eu fiz? Eu peguei a minha garra de corrente e coloquei ali naquele mesmo fio, certo? Naquele mesmo fio, para eu medir a corrente do primário de ignição. Então voltando lá, o que eu estou medindo? Olha só. O que eu estou medindo? Voltando lá, eu estou medindo a tensão do primário e a corrente do primário. O que vai acontecer lá? Quando a unidade de comando aterrar o enrolamento primário, vai começar a aumentar a corrente no primário. Vai carregando a bobina, carregando. E nesse Peugeot 207 aqui, chegou a 6 amperes. Vocês viram que no começo eu falei que no enrolamento primário você tem uma tensão baixa, exatamente aqui, ó, 12 volts, e você tem uma corrente alta. 6 amperes é uma corrente alta.